Vamos lá, Gustavo, é com você agora, cara. Bom dia, pessoal. Hoje treinamento aí de linhas financeiras no ramo de garantia, tá? Eu vou falar um pouco, a Alice vai falar um pouco, como o Rodolfo falou, o Rodolfo e o Bruno também, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Beleza. Vamos falar sobre a introdução, dar uma introdução no produto, apesar, né, dos comerciais já conhecerem, mas uma introdução para todos globos, né, terem noção de todos os produtos que a gente trabalha. Tá? Tem as partes envolvidas, divisão por ramos, principais modalidades, o CCG, sinistros, leis e regulamentações, a documentação básica, né, para a gente começar o cadastro e fazer e propor a cotação, e alguns dos nossos parceiros. O seguro garantia ele tem por objetivo, né, garantir o cumprimento a uma obrigação contratual ou legal, né? O que é isso? Obrigação contratual, como o nome já diz, tem um contrato embasado, seja ele de fornecimento, seja ele de performance, seja ele para garantir um adiantamento de pagamento, enfim. E o legal é o judicial, tá? O judicial agora o que está em alta são os recursais, né? Mas tem também demandas fiscais, demandas administrativas e uma série de outras demandas. Tá? As vantagens, né? Aí a gente destacou aí a principal vantagem, né? Que não compromete o crédito do tomador no mercado financeiro. Isso é muito importante porque às vezes o tomador precisa dessa linha de crédito no mercado para tocar outro setor da empresa dele, ter caixa, ter algum financiamento necessário para o próprio pro capital de giro da empresa e às vezes ele bloqueia pedindo uma garantia no mercado, né, com o banco, por exemplo. Então a gente destacou isso daí como principal vantagem do seguro garantia. E além de outras, né, temos também acrescentando aí, tem o menor custo em relação à fiança bancária, que corre mais ou menos entre 2,5% a 5%. O seguro garantia é muito mais barato para o cliente. Bom, gente, bom As partes dia. envolvidas, eu vou deixar a Alice falar um pouco. Te atrapalhei, né, Alice? Desculpa. Tudo bem, não tem problema não, tá perdoado. Bom, gente, bom dia. Eu tô sem câmera, tá? Por isso que ela tá fechada. Normalmente, existem 3 partes envolvidas no seguro tradicional: o corretor, o segurado e a seguradora. Nesses casos, é o segurado quem contrata a pólice e paga por ela. Já no seguro garantia, existe uma 4ª figura, que é o tomador. O tomador é a empresa contratada pelo segurado para prestar algum tipo de serviço ou fornecer equipamentos, entre outras coisas que a gente vai falar mais para frente. É o tomador que contrata o seguro, é ele quem paga o prêmio da pólice, mas o beneficiário é o segurado. E o tomador, ele não faz isso porque ele quer, ele faz porque ele é obrigado. Porque quando o tomador ele assina um contrato com o segurado, seja ele público ou privado, há uma exigência que o tomador apresente alguma garantia para o segurado de que ele vai cumprir com o contrato entre eles direitinho. Existem algumas opções que o tomador pode oferecer de garantia e uma delas é o seguro-garantia. Para deixar bem claro essas 2 figuras, tomador e segurado, eu vou dar um exemplo de 2 empresas que a gente ouviu falar muito na época da Lava Jato: Petrobras e Queiroz Galvão. Então, supondo que a Petrobras contrate a Queiroz Galvão para construir um prédio. Nesse caso, a Petrobras seria o segurado e a Queiroz Galvão o tomador. Então, a Queiroz Galvão, como tomador, contrataria o seguro, pagaria o prêmio da pólice, mas a Petrobras, como segurado, seria o beneficiário da pólice. Agora a gente vai falar sobre os ramos. A SUSEP, ela divide o seguro-garantia em 2 ramos por códigos. Um deles é o 0775, para quando o segurado é da administração pública direta ou indireta. As empresas da administração pública direta são aquelas entidades sem autonomia, como, por exemplo, ministérios e as secretarias. Já as da administração pública indireta são os órgãos com autonomia, como autarquias, empresas públicas, as sociedades de economia mista, que, por exemplo, é onde entra o Senai, SESI. O outro ramo é o 0776, que é quando o segurado for pessoa jurídica de direito privado. Essa numeração ela aparece no número da pólice de toda seguradora.
Então, só da gente bater o olho no número da pólice, a gente já consegue verificar o ramo e o tipo de segurado que se trata. Aqui a gente tem dois números, dois exemplos de números de apólice SUSEP de duas seguradoras diferentes, onde a gente consegue ver que bem no meio delas a gente tem a numeração do ramo, está aqui grifado. Agora a gente vai passar para falar as principais modalidades. As principais modalidades, né? O primeiro a destacar seria o BID, né? O BID Bond, que é a garantia de participação em licitações, tá? Como funciona isso? O governo abre uma licitação e, e o tomador do risco ele precisa garantir que ele tem capacidade de honrar com aquele contrato, com aquele compromisso. E para isso exige uma garantia num X percentual, normalmente de 1% do valor daquele contrato, tá? O executante, o performance bond, ele é uma garantia, como a gente já falou aqui, para fornecimento, prestação de serviço, construção, para o performance do contrato, né? Após, então vamos lá, na sequência, né? Após ele ganhar a licitação, ele precisa apresentar uma garantia de performance daquele objeto que foi o objeto da licitação, tá? E aí ele entra com a executante, a garantia executante, performance bond. Eu grifei aqui embaixo, né, as coberturas adicionais, que é comum em alguns segurados públicos eles solicitarem esse tipo de garantia adicional, tá? Que tem custo para isso. Normalmente existe uma taxa para a operação e essa taxa é agravada em 50% para garantir essa cobertura adicional, mas é exigência do segurado. Então tem que ter, né? Tem que ter na garantia. Retenção de pagamento, tá? É quando no contrato exige o segurado vai pagar, né, ao tomador e aí ele retém uma parte desse pagamento para garantir que ele execute o contrato. Então essa é a retenção de pagamento. E isso normalmente também varia o percentual, tá? Ele pode reter 5, 10, 15, 20% para garantir a execução do contrato. A quarta modalidade, né, o adiantamento de pagamento. Como funciona o adiantamento de pagamento? No mesmo contrato, por exemplo, de construção, o segurado adianta um valor ao tomador para ele comprar matéria-prima, insumos, enfim, para ele dar o start na obra. Então, e aí ele exige uma garantia para ele adiantar esse pagamento. Esse é o adiantamento de pagamento. Eu estou muito acelerado? Está bem até aqui? De boa, A garantia aduaneira. Eu não me lembro de nenhuma aqui na Globos que a gente tenha feito. Não me recordo de nenhuma, mas a garantia aduaneira é para garantir. A Azul já fez algumas aí com a gente. No passado, né? É. E aí, o que é garantia aduaneira, né? Algumas empresas como a Azul, né, tem importação de equipamento, maquinário lá de fora, e esse maquinário para entrar no Brasil, né, para entrar no país, ele tem um tributo. E para isentar esse tributo, a gente apresenta uma garantia aduaneira que significa o quê? No valor daquele tributo é apresentado o valor da garantia e esse equipamento ele tem que voltar para o país de origem em X tempo, tá? Senão eles precisam fazer um aditivo, né? Adicionar mais tempo e complemento de valor para aquele equipamento não ficar aqui no Brasil. Pois se o equipamento fica no Brasil, ele tem que pagar os tributos devidos, tá? Manutenção corretiva. Manutenção corretiva. No mesmo exemplo de uma construção, existe também a manutenção corretiva, né? Então vamos lá, a gente tem a construção, tem um performance para aquele contrato de construção que é construir um prédio. E depois disso, ele que precisa garantir que aquele prédio funcione perfeitamente por X tempo. Aí entra a manutenção corretiva. Aquele prédio tem que estar funcionando, vamos dizer assim, por X período de tempo. É a garantia de manutenção corretiva.
As seguradoras não gostam, né? Não tem, é comum no mercado não emitir essa garantia sozinha, tá? Então eles emitem sempre a garantia de performance e aí com a manutenção corretiva. A gente tem alguns exemplos na Globus de garantia de fornecimento de equipamento, de software, e aí a gente garante o fornecimento do software e o perfeito funcionamento daquele software, com a garantia de seria a manutenção corretiva. Garantia imobiliária, né? A gente já viu algumas também aqui na Globus. É aquela garantia que eu tenho um terreno e o terreno está parado, entra uma construtora e fala, eu quero construir um prédio aí. Beleza. O que que você tem, o que que eu ganho aí, né? Qual é a nossa troca, é a venda do terreno, o que que eu quero? Eu não quero me desfazer do terreno. Ah, então tá, eu vou fazer um prédio aqui de 20 andares, 2 andares aqui são seus, né, de X unidades. Eu falo, beleza, só que para isso eu quero uma garantia. Como é que a gente firma esse contrato? E aí a construtora emite uma garantia imobiliária falando que a partir da construção daquele empreendimento, X unidades são minhas, né, do proprietário do terreno. Compra e venda de energia. Isso é muito utilizado em fábricas, né, que compram diretamente no mercado, né, na Câmara de Comércio de Energia, e eles não vão pagar igual a gente paga a luz, né, de casa. Eles pagam com um percentual bem mais barato, bem mais em conta. E aí essa modalidade se chama garantia de compra e venda de energia. Eles têm um contrato por X tempo, eles fazem uma base de cálculo do valor, que seria o valor da garantia da luz, né, da energia, do fornecimento da energia, e emitem a garantia para aquele X período de tempo, né, bem mais barato, na verdade. O completion, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é difícil a gente ter essa garantia aqui. É de interesse mais de banco, né, banco de fomento. O que o banco faz, né? O banco de fomento ele tem interesse na conclusão do projeto. Então, eles chamam, né, a concorrência, chamam o tomador para desenvolver um projeto, para construir, sei lá, uma ponte, alguma coisa. E aqui os exemplos, né, de usina elétrica, eólica, linhas de transmissão, porque eles têm interesse na conclusão do projeto. E aí solicitam a garantia do tomador. São empresas bem grandes, tá, para conseguir esse tipo de garantia. E as taxas são comparando aí com fiança bancária de 3%, são taxas agressivas que dão um retorno interessante, mas são empresas com crivos bem agressivos. Concessões. Essa garantia é concessão de, por exemplo, CCR, eco-rodovias, são concessões de estrada. Normalmente são contratos de 5 a 30 anos e as garantias são emitidas anualmente, tá? Podendo fazer renovação. Essas garantias também têm um critério bem elevado para serem executadas, né? Serem emitidas, porque a gente como usuário é só pedágio, né? Para a gente não tem muita... A estrada tem que estar boa e pagar o pedágio. Mas, em contrapartida, para a emissão da garantia, eles têm que ver uma série de benfeitorias que eles têm que fazer conforme o tempo, eles têm que emitir relatórios, têm que, o tempo todo, estar comprovando que eles estão fazendo o exigido no contrato, tá? Visto que são contratos aí para lá de alguns anos, né? Administrativo para créditos tributários. Tá, esses aí são créditos que ainda não entraram na esfera judicial,
né? Ainda são processos administrativos no âmbito federal, ou estadual, ou municipal, e também é feita a garantia. A gente teve uma aqui na Globos, eu só não me recordo se a gente conseguiu rodar isso, mas a gente botou, que é anteriormente ao processo judicial, tá? São créditos para crédito tributário administrativo. Apólices judiciais, tá? As apólices judiciais podem ser cíveis, trabalhistas, cautelares, entre outras. Apólices cíveis são as demandas que correm na esfera civil, né? Como já diz. Análise de crédito para o tomador também é mais rigorosa, tá? As demandas trabalhistas um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco menos, com os crivos um pouco menos agressivos, mas também são demandas com tomadores, não são todos os tomadores que conseguem, tá? E aí a gente consegue cobrar taxas aí também um pouco melhores para a retenção de prêmio. Judicial e execução fiscal. Essa é uma das piores em relação a crivo de companhia, né? O tomador tem que ter alguns guides aí de PL e receita bem elevados para a gente conseguir atribuir limite para esse tipo de operação, tá? O Mercado Livre aí é um exemplo que a gente tem na companhia, que a gente conseguiu emitir uma apólice bem relevante para esse tipo de demanda, tá? Depósito recursal. Esse tipo de garantia é uma demanda trabalhista, tá? É um crivo um pouco menor, como eu falei, e ele é como se fosse o varejo das demandas judiciais, tá? Porque eles giram em torno de 10 mil, né? Agora, né? Eles estão girando com recurso ordinário em 10 mil e o máximo do recurso 20 mil. Esse é o valor do recurso, tá? Adicionando os 30%, o valor mínimo do recurso, no caso do ordinário, passaria para 13.076,95 e outros recursos a R$ 26.153. Existem 6 tipos de recurso, tá? Mas o start é no recurso ordinário e aí conforme a ação vai caminhando, às vezes entram outros recursos para complementar o valor. Contrato de contra-garantia, né? O famoso CCG. Bom, o CCG ele é um documento que é assinado pela seguradora e pelo tomador. E ele resguarda o direito de regresso da seguradora contra o tomador num eventual sinistro. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o tomador descumprir de alguma forma o contrato que ele tem com o segurado, e isso acarretar no pagamento de uma indenização, a seguradora tem direito de recuperar a indenização do tomador. O CCG é uma exigência das seguradoras, tá? Então, não existe emissão de apólice sem CCG formalizado. A gente até consegue, em alguns casos, emitir sem o CCG, mas é raro e é uma exceção. Então, como toda exceção, hoje a gente pode conseguir, amanhã a gente pode não conseguir mais. Não dá para se garantir nisso. Então, sim, o CCG ele é crucial para a emissão de apólice. E aí eu vou falar um pouco de sinistro. Acho que até o Salva viu um sinistro aí recentemente, né, Salva? Mas é um pouco mais tranquilo do que nos outros ramos, tá? Por quê? O sinistro no ramo de garantia bloqueia o tomador no mercado. Então, ele não consegue mais garantias no mercado e não consegue mais executar a obra. Então, é bem complicado executar a obra e, enfim, qualquer coisa, né? Que ele é relacionado à garantia, até mesmo demandas judiciais. Então, é complicado a questão de realmente ter, né, o sinistro propriamente dito, né? Ele é caracterizado pelo descumprimento das obrigações contratuais e, se for no caso, por exemplo, judicial, quando é ele executado judicialmente. O que a gente teve até
foi justamente um judicial, o cliente foi executado, porém o tomador fez um acordo com o cliente, né, fez um acordo com o autor, né, que aí o cliente seria o tomador, fez um acordo com o autor e aí pagou ele por fora, não precisou acionar a pólice é baixada nesse caso, tá? Basicamente, ele fica com o nome sujo no mercado, né, Gustavo? Como se fosse sujar o nome no mercado, exatamente. Porque como o Gustavo, mercado esse é muito... caso, desculpa te Pode cortar, falar. esse caso especificamente, ele não conseguiu cumprir o contrato, por qual motivo? Foi uma demanda judicial nesse caso, Débora. Então ele foi executado judicialmente, era uma demanda trabalhista, o autor ganhou a ação e aí eles tiveram que pagar. Entendi. É porque pro tomador isso é péssimo, né? Ele não cumpriu o contrato, né? Se fosse no caso de cumprimento, né, de performance, a seguradora tem duas vertentes. Ou ela continua a executar a obra, ou ela paga o sinistro. O que eu vi até hoje, tá? Eu tenho um pouco de experiência no mercado. Eu vi uma vez uma seguradora tentar continuar a executar o serviço, tá? E não foi muito feliz. É bem complicado você dar continuidade no serviço executado por outra empresa, tá? E é bem complexo se o tomador deixar isso acontecer, né? Porque ele se queima no mercado, ele não consegue depois futuras garantias que ele precise mais à frente, ele não consegue mais, né? Como que isso funciona na prática? Exatamente. Bloqueia ali, mas, por exemplo, como existe crivo de balanço, né, crivo financeiro, todo ano ele pode melhorar. Ele vai se queimar esse ano, mas daqui, sei lá, 5 anos, você vai lembrar daquele cara, ele muda o nome, muda a empresa, tá rodando. Se não tiver uma pesquisa boa, às vezes ele consegue emitir de novo, entendeu? Entendi. Mas como o Thiago comentou, é como se ele fosse entrar pro Serasa do seguro. Entendi. Sempre vai ter um alerta para o nome dele, para os sócios, sempre vai existir esse alerta. Vai ter esse registro, né? Existe um órgão, né, que todo sinistro tem que ser comunicado lá no sitezinho lá do... Esqueci o nome do site, mas existe um registro para todos os sinistros. Entendi. Que nesse caso foi até aberto, né, por uma expectativa de sinistro, né? Isso, né? Existe a expectativa, existe o sinistro propriamente dito. Né? Expectativa quando a seguradora já recebe a comunicação, que foi até aquele caso que eu te encaminhei, Saulo. A seguradora recebe a comunicação e aí a gente precisa encaminhar para o tomador para saber que tipo de providência ele vai tomar. Né? Às vezes o tomador realmente está quebrado, não tem o que fazer, a seguradora vai pagar e vai correr atrás. Né? Como a Alice colocou ali o contrato de contra-garantia. A seguradora não toma risco? Não, a seguradora toma risco. Né? O cara pode quebrar e não ter realmente como pagar, mas ela vai correr atrás. Né? Ela vai tentar correr atrás por algum meio e uma forma jurídica de correr atrás disso é com um contrato de contra-garantia. E aí eu coloquei esse quadro aí das empresas de top 5 aí de sinistro no mercado, é de 2019, por conta de ano fechado, tá? Só por isso que eu coloquei 2019 aí. Eu tenho algumas informações aqui do primeiro semestre de 2020 também, que eu vou falar para vocês, mas esses sinistros aí, né, por exemplo, Fairfax e Austral, 173 milhões, 122 milhões, são bem fora da curva. Normalmente não há esse volume tão grande de sinistro. Tá? São vários casos pequenos, Gustavão, ou é algum isolado fora da curva? Esse daí foi isolado, Périco. Isso daí foi uma demanda gigante, né? São empresas que trabalham com clientes corporate e quanto maior o cliente, maior o sinistro. Vocês reclamando dos meus clientes, tá vendo? E aí deu essa relevância. Só a nível de conferência, né, para o primeiro semestre de 2020, a Fairfax continua em primeiro, a Austral também, porque isso é recorrente, né? Vai diminuir um pouco o valor, mas continua lá o sinistro, enquanto não for propriamente pago, né? E aí o que entra em terceiro lugar é a Junto, a Berkeley passa para quarto e a Fator em quinto, tá? Esses são os dados do primeiro semestre. A gente colocou algumas leis e regulamentações que a gente vai mandar esse material para todo mundo também, para ter, eu não vou ler aqui lei por lei, mas são leis que, por exemplo, a primeira lei aqui é a lei que deu o start no seguro-garantia. Então, aqui tem praticamente tudo
que você precisa saber sobre seguro-garantia, as formas, né, dos contratos públicos, a forma de garantia desses contratos, não só seguro-garantia, fiança bancária, depósito em dinheiro, tem todas as opções aqui. E eu coloquei todas as leis, a SUSEP, que é o órgão que regula, né, as seguradoras, os atos conjuntos têm bastante relevância em relação, principalmente, a essas novas demandas de recursais, né, esses judiciais recursais e substituições desses recursais por grana, né, que antigamente, como a gente não podia entrar com a garantia, todos os tomadores entravam com grana. Por isso que está bem focado isso ultimamente em webinar, lives, todo mundo falando sobre isso, em substituir os depósitos recursais, que estima-se que tem bilhões aí em depósitos recursais e todo mundo quer substituir isso. Não é tão simples, tá? Esse ato conjunto é bem interessante porque ele equipara o seguro-garantia à grana, porém, existem tomadores, né, clientes que estão surfando a onda, né, do trabalhista e tentando substituir depósitos fiscais, tributários, cíveis, tentando substituir tudo. E isso vai dar um default na União que eles também não estão preparados. E é complicado. Assim, por lei você pode, você acaba surfando a onda, mas é complicado a União substituir tudo, ainda mais de uma vez. Né? Acho que gradativamente isso vai acontecer, mas quanto maior a demanda, mais difícil vai ser a substituição. E aí a documentação para cadastro. Né? Essa é a documentação básica que a gente pede, né? Porque o seguro-garantia funciona da seguinte forma. Primeiro start o cadastro, e aí sim a gente entra posteriormente com a cotação, com a demanda. Então, sempre, se tiver um cliente com expectativa de garantia, cara, primeiro passo, já pega a documentação para fazer cadastro. Depois do cadastro pronto, é outro processo, é muito mais rápido, a análise da demanda é muito mais rápida do que uma análise de cadastro. Então, aí está a relação de documentos, né? São as fichas que a gente manda, os 3 últimos balanços consolidados, né? Por que a gente pede consolidado? Porque às vezes eles mandam balanço, a empresa tem uma matriz, né? A empresa tem uma holding, eles mandam só de uma empresa, não, eles têm que mandar o balanço da holding também. Se a holding for dar fiança, pior ainda, tem que mandar o da holding. Tem que ser de janeiro a dezembro, não adianta mandar o analítico só do mês, que a seguradora não vai olhar. Não adianta mandar em Excel, papel, escrever no papel ali os números, não adianta, que a seguradora não vai validar. O que a gente vai conseguir rodar cadastro vai ser as seguradoras que têm sistemas que vão rodar CNPJ, porque esses documentos não têm validade, né? Balancete atualizado quando houver, por exemplo, estamos em agosto, então, teoricamente, já deveriam, o balanço do primeiro semestre, o balancete do primeiro semestre já deveria estar pronto. Então, também solicitamos. Contrato social e última alteração, às vezes a última alteração vem consolidado, o contrato social a gente nem precisa, mas a gente sempre pede os dois, porque às vezes a última alteração não vem consolidada. Histórico de contratos e backlog é necessário, mas não é documentação básica. Então, a gente coloca, às vezes, em alguma demanda esporádica, algum cadastro esporádico. Para análise da demanda, a gente precisa do contrato firmado ou edital, né? Um contrato firmado quando for performance, né? O fornecimento, a prestação de serviço. O edital quando for licitação, tá? A minuta do contrato termo de homologação é quando não tiver o contrato. Então, quando não tem ainda o contrato firmado, que às vezes o órgão não formaliza o contrato enquanto não tem garantia, ele tem a minuta do contrato e o termo de homologação. O termo de homologação é o termo que ele declara o vencedor daquela licitação. Tá?
Declaração de importação e regime aduaneiro especial de admissão temporária são para os casos da demandas aduaneiras. Como eu falei, a importação de equipamento para isenção de tributo, né? Importação de equipamento com devolução, né? Não para permanecer no país. E a ficha de garantia judicial assinada é a ficha para a gente fazer a cotação das demandas judiciais, tá? Documentação básica para isso é a ficha judicial. Para a emissão, a gente vai precisar dela assinada pelo patrono da causa e as principais peças do processo. E esses documentos deverão ser enviados para a caixa de garantia, tá? Não, sempre tentem evitar de enviar ou para mim, né, específico, né, um e-mail de cada um, para mim ou para a Alice ou para o Bruno, para quem for, sempre enviar para a caixa de garantia que todo mundo recebe. Então, fica mais fácil a gente controlar isso, as demandas aqui internamente. E eu coloquei um ranking da SUSEP aí também. Eu não consigo porque eu não tenho YouTube. Tá, no seu celular não vai ter porque eu não sei mexer agora. Rogério, Tem que ver da mamãe se a mãe consegue pegar. Abriu o áudio aí, Rogério. E o ranking da SUSEP 2019 está com a Potencial aí liderando, continua liderando, né, com 529 milhões de prêmio emitido. A TU teve essa relevância aí para segundo lugar, provavelmente também com alguma demanda corporate relevante, tá? E as demais aí na sequência. Ô, Gustavo, alguma dessas Oi. daí tem algum nicho específico de garantia? Porque você passou algumas possibilidades de garantias. Alguma delas é linchada ou todas elas fazem de tudo, só que uma cai mais para um lado ou mais para o outro? Todas fazem de tudo, só que algumas só pegam demanda corporate, então eles dão porradas sim, mas, por exemplo, a Potencial faz de tudo, né? Ele pega desde o corporate até o varejo. Então, por isso a relevância ali. E eles costumam também olhar demandas fora da curva, né? Que isso é importante para a gente, né? Não adianta botar guide de receita, guide de PL, o cara não tiver tirado à frente, como algumas fazem, posso citar ali Liberty, Austral, Swiss Re, que Chubb, que não olha fora da curva, então não vai pegar praticamente, não vai conseguir ter relevância no mercado. A Potencial olha tudo, né? Então, por isso a relevância deles aí com 529, 18% do mercado, né? É mais flexível, então, do que os demais. É. E a ESE está ali já, né? Legal. Quase com 12 milhões. Eles startaram no ano passado fazendo quase 10 milhões por mês. Então, eles vieram agressivos também. A gente trabalha mais com a Potencial por essa característica? É a nossa principal seguradora? A gente não escolhe, Brito. A gente manda para o mercado, tá? Obviamente, se tiver alguma restrição que a gente não possa cotar, a gente evita. Mas a gente manda para o mercado. A gente cota no mercado, vê quem quer aquele risco, quem quer aquele cadastro. E aí a gente passa as melhores condições, né? Vamos lá, 2, 3 apresentaram para a gente passa a melhor condição para o cliente e para a Globus, né? Eu sempre coloco isso aqui para a gente, vamos cobrar o mais barato possível do cliente, mas com a maior retenção para a gente. Então, é isso, assim, a gente não vai cotar em uma só e ficar com aquela na mão que normalmente a gente vai ter problema. Por ser uma seguradora também que olha bastante fora da curva aí, Brito, a maioria das vezes já está cadastrada aí com outro corretor. Entendi. Então a gente acaba não tendo muita opção com ela. Temos bastante, uma vez que a gente consegue nomeação ou calha de conseguirmos entrar aí com um cadastro aí para Globos. E aí aqui alguns dos nossos parceiros, né, tem aí um pouco mais de 20 seguradoras. A entrante aí nesse mercado seria a JNS. Ela é um pouco complicada porque ela ainda não está bem estruturada, mas apesar ela tem portal, então a gente utiliza bastante o portal, né, que ajuda bastante no fluxo e na demanda do dia a dia, mas ela ainda não tem uma estrutura legal para atendimento. Então a gente usa ela de backup realmente para não perder negócio, tá? E o restante são as companhias já estruturadas aí no mercado.
E hoje está até entrando uma, né, Brunão? Que a gente vai terminar de fechar aí o nosso cadastro com eles também. Isso. Pessoal, é isso a apresentação do Garantia. Não sei se eu acelerei muito, não sei se ficou alguma dúvida, mas está aberto aí para perguntas aí. Gustavo, Ali, sobre as certo? modalidades que você mencionou ali, existe alguma que a gente mais emita ou é bastante diversificado na área? É pulverizado, Débora. Algumas modalidades a gente consegue reter mais prêmio, né, com demandas maiores. Por exemplo, o exemplo que eu dei do Mercado Livre, né, que a gente conseguiu abrir uma abertura de limite para judicial execução fiscal, foi uma demanda de quase 300 milhões. Então, a gente reteve quase 1 milhão de prêmio ali. Então, é bem relevante para a operação, entendeu? Sim. Mas a gente trabalha com todas as demandas. Às vezes, no volume da demanda pequena, a gente também vai fazer uma retenção boa, entendeu? Entendi, legal. Vale colocar quais são os critérios mínimos de elegibilidade que o mercado pede a média ou o pessoal conhece já, Gustavo? Realiza. Colocar o quê? Os guides? É. Cara, posso mandar junto com o material, mas eu acho... É só para a galera ter uma ideia do que é o mínimo, porque vira e mexe vai falar, pô, o tio tem uma padaria e quer contratar uma garantia de execução fiscal. Pô, não vai preencher o pré-requisito, só para colocar que o mercado é um pouco chato em relação a isso, entendeu? Sim. Posso acrescentar aqui no material o guide. Mas, É como uma eu falei, ideia né, só, cada seguradora tem uma, né? Existe um mínimo, né? Vamos lá, 50 milhões de PL, um mínimo, mas a gente pode, algumas olham fora da curva, como o Bruno falou, né? A potencial acaba olhando fora da curva, então se o cara tiver 40 milhões, talvez eles olhem e aprovem o cadastro. Mas existe esses guides, sim, a gente pode incluir aí. Pô, parabéns aí, apresentação bacana, Gustavo e Alice. Gustavo, para cotar em outra seguradora, você falou que precisa de uma carta de nomeação, no caso, né? Essa carta você pede o cliente para assinar igual a gente pede num residencial ou no empresarial aqui no varejo? Isso. Na verdade, por exemplo, dispara para o mercado, né? Dispara o cadastro para o mercado. E aí volta, sei lá, 3 seguradoras falando que o cadastro já está lá com outro corretor. Se o cliente tiver interesse, né, em fechar com a Globus, que a gente tenha também essa opção com essa seguradora que está com outro corretor, a gente manda para eles um modelinho de carta de nomeação, que é bem simples, tá? Só tem que estar no papel timbrado da empresa e assinado por alguém que tenha poderes para representá-la. E aí eles declaram que a partir da data, né, por exemplo, a partir de hoje, a Globus passa a ser a responsável pelos contratos, pelas cotações, né, de garantia naquela companhia. Ah, tá. Valeu, obrigada. Nada. Mais alguém? Périco, algum amigo aí precisando de alguma ajuda? Não, meus amigos estão tão tranquilos hoje. Eles não têm 50 milhões. Meus amigos não preenchem os pré-requisitos. Deixa eu só falar uma coisa legal aí que a gente está lançando aí nos próximos dias. A gente fez nossa primeira API aí junto com o nosso pessoal de TI, Jefferson, e com a Tóquio, onde a gente fez a integração para cotar a recursal com a carinha da Globus no cliente, né? Ou seja, como isso é uma demanda meio que padrão, por exemplo, algum cliente que já tenha cadastro dentro da Tóquio, a gente consegue botar o nosso sistema, o Globus Digital, dentro do cliente e ele já vai conseguir fazer a emissão direta dentro do nosso site, tá? A gente está finalizando, a gente tinha finalizado na sexta-feira, mas quando a gente foi subir para o nosso servidor deu alguns erros, a gente ia apresentar hoje, mas acho que a gente não vai conseguir, mas até amanhã eu acho que a gente já lança isso, então assim, todo mundo que tiver algum cliente que tenha recursal, né, enfim, seja pequeno ou grande, a gente vai tentar direcionar isso para a Tóquio, porque já está integrado 100% digital na nossa plataforma. O cliente mesmo emite, o cliente mesmo, a área de jurídica dele é que faz essa emissão, a gente nem passa pela gente. Então isso é um negócio bem bacana e depois a gente emite uma fatura no final do mês e o cliente paga, enfim, toda uma automatização
bacana aí desse negócio. Então, é a nossa primeira API direta com as seguradoras. Enfim, acho que a gente, essa onda tecnológica que a gente está vivendo, isso vai trazer bastante negócio para a gente. Então, foquem muito no recursal, onde tem e que a gente consiga fazer isso diretamente com a Tóquio, que a gente já pode vender isso. Vou ver se amanhã, se tiver já tudo funcionando, a gente faz uma apresentação para os comerciais, tá? Boa. É isso? Mais algum ponto? Então, vou encerrar aqui a gravação.